Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 6 de março de 2023, sejam todos bem-vindos. Quero começar mandando um abraço para o Zé Maria, que é membro deste canal. Ele me escreveu isso já há alguns dias e só agora é que eu lembrei de mandar um abraço. Ele disse: professor, manda um abraço para minha cidade Divinópolis, para mim e para minha cidade Divinópolis. Sou seu fã, tenho em vista a sabedoria com que conduz suas falas de forma a nos prepararmos para o que está por vir. Muito obrigado, Zé Maria. É assustador, eu diria, e o mundo prefere ficar alheio por puro comodismo. Lamentável, pois ninguém vai estar preparado se caso a casa cair. Estou certo? Pergunta ele. Eu acho que sim, Zé Maria, porque lembrando das palavras de Jesus, o Senhor disse: o fim será como nos tempos de Noé. E nos tempos de Noé, bem sabemos, o povo andava em outra vibe enquanto Noé fazia a arca, não é mesmo? Pois é. Então isso aí, um grande abraço para o Zé Maria e um grande abraço para Divinópolis, Minas Gerais. Estamos juntos. E também quero mandar um abraço para Acedino Andrade. Boa tarde, professor. Sou um inscrito no canal há mais de 3 anos. Não perco nenhum vídeo. Moro na próspera cidade de Indaiatuba, São Paulo. Peço abraços para a nossa maravilhosa cidade. Quanto ao tema do vídeo, acho que a ficção está mais próxima da realidade. Os filmes da série Transformers nos mostram isso. Ele estava se referindo ao vídeo em que eu falava sobre a inteligência artificial, a ideia de Elon Musk implantar chips no nosso cérebro, né? Como se diz aqui no interior, pois é. Então isso aí, o comentário do Acedino Andrade. Um grande abraço, Acedino, e um abraço à cidade de Indaiatuba. Por falar em Transformers, vejam que interessante. Elon Musk mais uma vez falou sobre robôs. Isso saiu no Yahoo Finance. Elon Musk comparou os seus carros Teslas autônomos a robôs sobre rodas. Ele disse: quanto aos robôs com pernas, tenho grandes planos para eventualmente vender um robô humanoide chamado Optimus. Ele quer vender o seu Optimus. Porém, diz o Yahoo, quando Elon Musk mostrou o protótipo no ano passado, a Optimus não conseguiu impressionar especialistas em inteligência artificial e investidores, mas isso não dissuadiu o rapaz. E no dia do investidor da Tesla esta semana, o bilionário exibiu a versão mais recente e fez uma grande previsão. Abre aspas. Os robôs humanoides podem eventualmente superar os humanos. Você poderá ver um uso doméstico para robôs, certamente usos industriais para robôs humanoides. Acho que podemos exercer uma proporção de 1 para 1 de robôs humanoides para humanos. Não está nem claro o que é e como será uma economia neste momento, no momento em que houver um robô para um humano, um humanoide para um humano. Bem, hoje então estamos aí na casa dos quase 8 bilhões, né, se não me engano, de habitantes no planeta Terra, então teriam também 8 bilhões de humanoides. Bem, existem também aqueles que falam que a população reduzirá bastante, quem sabe aí para 1,5 bilhão no máximo, ou 2 bilhões. Então teríamos 2 bilhões de humanos, e 4 bilhões, porque Elon Musk diz que o número não será de 1 para 1, a diferença será maior. A Optimus está ainda muito longe de liderar a revolução dos robôs. Quando Elon Musk apresentou ao público pela primeira vez em 2021, era um humano em uma roupa de robô, em vez de um protótipo real. Em 2022, a Optimus teve que ser levada para o All Day da Tesla. Na apresentação deste ano, Elon Musk mostrou vídeos do novo Optimus, que parece andar sozinho. E aí vai, a matéria é longa, mas
Elon Musk já está esfregando as mãos. Ele recebeu muitas críticas dos seus primeiros protótipos, mas e daí? Ele também tinha recebido muitas críticas do Tesla, e hoje o Tesla é uma realidade, queiramos ou não. Aliás, ele considera o Tesla também um robô. Pois é, eu disse esses dias que a Ford colocará algumas informações no cérebro dos seus carros robotizados para que esses voltem para ela se não forem pagos pelos proprietários, e muita gente deu risada. KKKKK. Imagina, é só desligar da tomada. Eu acho que não é bem assim, mas em todo caso, para que ter um carro se você precisar desligá-lo? Já que ele não me deixa andar, então eu também não o deixarei andar. Tá aí daí, os dois perderam, não é mesmo? Pois é, mas essa nem é a questão do vídeo de hoje. A questão do vídeo de hoje tem a ver com o vídeo de ontem. Lembram que eu disse que os soldados russos não estão vendo grandes equipamentos militares na Ucrânia, como foi prometido pelo Ocidente, liderado pelos Estados Unidos? Grandes aviões, grandes blindados, tanques de guerra, etc. e tal. Pois é, os soldados russos não estão vendo isso. O interessante dessa história é que existem, sim, muitos blindados, inclusive os Abrams, os tanques pesadíssimos norte-americanos, lá no leste europeu, só que não na Ucrânia, na Polônia. Essa matéria saiu hoje, foi publicada hoje no Sputnik Brasil, que parece ter visto o meu vídeo de ontem. Inclusive, o Sputnik Brasil mostra este vídeo, prestem atenção, e diz que é um vídeo mostrando uma grande quantidade de equipamento militar dos Estados Unidos no porto polonês de Gdynia, e foi compartilhado no Twitter. Na filmagem, que também foi publicada por uma agência de notícias letã no Twitter, uma série de tanques americanos, veículos blindados e caminhões militares são vistos no porto polonês. A operação, diz a Sputnik Brasil, é realizada pelos Estados Unidos desde 2014, ou seja, mandando equipamentos militares para o leste europeu, e visa fortalecer a presença dos Estados Unidos na Europa. Como parte da missão, em dezembro de 2022, cerca de 700 veículos de combate foram enviados para a Polônia, incluindo os principais tanques de batalha dos Estados Unidos, o tanque Abrams, isso em 2022, provavelmente do meio de 2022 até o final. E aí vem a pergunta: a guerra está sendo travada na Polônia? Está sendo travada no porto de Gdynia? Não é possível que todos esses blindados estejam parados ainda por questões burocráticas, porque afinal existe uma guerra. Então, o que está aparecendo realmente nessa história é que os tanques estão lá parados, blindados e tal, estão parados no porto, esperando a Ucrânia servir de bucha de canhão para que a Rússia, ela também se enfraqueça. E depois, eventualmente, aí um pouco mais para frente, quando a OTAN sentir que a Rússia já gastou muita munição na Ucrânia, então, quem sabe, eles enviem esses blindados com soldados de outros países e tal. Parece um plano meio macabro, não dá para afirmar que é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, de fato, é que o equipamento militar está lá parado, no porto, enquanto os ucranianos estão sendo cercados, especialmente na cidade de Bakhmut, como eu falei ontem. Lembram do vídeo de ontem? Eu disse, a cidade de Bakhmut foi cercada pelo exército russo. E espera-se nos próximos dias a tomada total da cidade de Bakhmut, que era muito cara, digamos assim, para a propaganda de guerra de Volodymyr Zelensky. A informação não foi negada, ninguém disse isso é fake news. Não, as agências internacionais confirmaram. De fato, os russos cercaram Bakhmut. Só que detalhe, vejam o que saiu hoje no Infobae argentino. Vejam o que saiu, é uma réplica do que as agências internacionais estão dizendo.
A Ucrânia informou que o exército russo está perdendo até 500 soldados por dia em sua ofensiva contra a cidade de Bakhmut, no leste do país, palco de um duro cerco da Rússia. Bem, aqui então eles admitem que há sim um duro cerco da Rússia. Muito duro, sim. Só que, por outro lado, os russos estão perdendo até 500 soldados por dia. Mas então, peraí, que dureza é essa? Presta atenção. As perdas dos russos acrescentam 500 mortos e feridos todos os dias, assegurou o ministro da Defesa Oleksiy Reznikov, o ministro da Defesa da Ucrânia, ao semanário dominical do jornal Bild, numa entrevista em que descreveu os militares russos como carne de canhão, no que significaria elementos servindo a tática de picar carne usada por Moscou. Os números de baixas da ofensiva russa em Bakhmut não puderam, entretanto, ser verificados de forma independente. Foi confirmado, porém, segundo o próprio Kremlin, que as forças russas redobraram os ataques contra a cidade nos últimos dias. A unidade mercenária Wagner, na verdade, é particularmente ativa na área. Seu líder, Yevgeny Prigozhin, informou que aumentou sua atividade no local, enquanto ONGs locais como Rússia Atrás das Grades denunciam o desgaste de suas fileiras. Como explicou Reznikov, a cidade é um lugar simbólico para os russos e é por isso que eles estão fazendo tantos esforços para capturá-la. Estrategicamente, segundo os especialistas do jornal alemão, a conquista da cidade não significaria, em princípio, nenhum avanço significativo. A Ucrânia parece ter decidido que a cidade tem de se tornar um ponto de atrito. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, falou várias vezes sobre a fortaleza de Bakhmut. Ele se referia à cidade como uma fortaleza, embora nos últimos dias tenha reconhecido abertamente a possibilidade de perdê-la. Já segundo o Ministério de Defesa britânico, forças russas e mercenários de Wagner tomaram o controle do norte da cidade nas últimas horas, após a destruição de 2 pontes, incluindo uma essencial para o transporte de suprimentos às tropas ucranianas de Bakhmut e também a cidade de Chazivyar. Bem, então, vejam como está difícil entender o que é publicado hoje na grande mídia. Uns dizem, a cidade foi cercada, os outros também, a cidade foi cercada. Só que uns dizem, os que cercaram estão tomando conta da cidade. E outros dizem, os que foram cercados estão matando os cercadores como moscas. Dá para entender. O problema é o seguinte, para que os ucranianos estejam matando aí 500 russos por dia, devemos imaginar que os russos ou estão desarmados, fizeram um cerco sem armas, ou estão usando arminhas de plástico, ou não sabem atirar, não é mesmo? Porque, como assim? Só um lado mata o outro? 500 por dia? Tem que pôr quase que toda a população russa, então, para chegar ao fim da operação, porque 500 por dia, convenhamos, né? Pois é. Tá difícil, né? Tá difícil entender onde está a verdade nessa história toda. Bem, um dia certamente haveremos de saber quem falava a verdade e quem mentia nessa história toda. Por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Até depois, se Deus quiser.